Olá, o Interesse Público começa agora, que você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. 50 anos do golpe. O Interesse Público começa a exibir, a partir de hoje, uma série de reportagens sobre a ditadura militar e as ações do Ministério Público Federal para evitar que os crimes cometidos no período fiquem impunes. Construções irregulares ameaçam áreas de preservação permanente. Em Minas Gerais, o MPF tenta impedir que invasões de luxo degradem terrenos próximos a lagos de usinas hidrelétricas. A democratização dos meios de comunicação é tema de uma audiência pública organizada pelo Ministério Público Federal em São Paulo. E veja também insegurança no ar. O MPF em Goiás está preocupado com a formação dos novos pilotos e exige da ANAC rigor na concessão das licenças de voo. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. (31 de março de 1964, uma data que o Brasil não deve comemorar, mas também não pode esquecer. Há 50 anos, o país mergulhava em um período de autoritarismo, repressão e desrespeito aos direitos civis. O Ministério Público Federal tenta recontar essa história de maneira que os erros do passado sirvam de lição e que os crimes cometidos não fiquem impunes. A partir de hoje, você vai assistir a uma série de reportagens que mostram um pouco do trabalho do MPF em nome da transparência e da justiça. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe instaurou a ditadura militar no Brasil. O Marechal Castelo Branco assume como presidente da República, cargo antes ocupado por João Goulart. A justificativa dos militares era de que havia uma ameaça comunista no país. Os líderes civis da Revolução, principalmente Carlos Lacerda e até Juscelino Kubitschek, que organizava uma campanha presidencial para 1965, num primeiro momento dão apoio ao golpe militar, desde que o general Castelo Branco cumprisse a sua promessa de devolver o poder para os civis depois de fazer os expurgos, ou seja, retirar aqueles políticos que eram identificados com os movimentos mais à esquerda. E aí a gente tem o golpe dentro do golpe, que é uma ala mais pesada, que decide, e aí a gente está falando do Médici, a gente está falando de Costa e Silva, que lideram uma facção dentro do Exército, que discorda de Castelo Branco e acredita que não é o caso de fazer as eleições e devolver o país à normalidade constitucional em 65. Essa época ficou marcada por vários atos institucionais que colocaram em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. A tortura chegou a ser utilizada e muitos perderam a vida. O jornalista Jarbas Marques foi uma das vítimas. Eu sofri torturas em vários quartéis de Brasília, sofri fuzilamento simulado nas margens do lago, que eu não sei onde é. Eles botavam a gente nu e era um frio terrível naquela época, fazia um frio muito grande. E sofri uma tortura que eles chamavam de escovão. Eram tinas de urinas e fezes e eu era afogado nessas tinas de urina e fezes e os meus companheiros de processo assistiam essa tortura física, que era uma tortura psicológica com ameaça a eles.
A família de Carlos Marighella Filho também sofreu perseguições. O pai dele, Carlos Marighella, foi considerado um dos principais organizadores da resistência contra o regime de exceção. Ele se tornou no inimigo número 1 da ditadura. Foi caçado, perseguido, morto covardemente. E eu, além de ser filho de uma pessoa tão notável, de quem eu tenho muito orgulho como brasileiro e como filho, mas também fui uma pessoa perseguida, né? Minha família sofreu muitos traumas, eu fui expulso da escola onde estudava, depois eu fui preso, fiquei 2 anos na cadeia lá em Salvador. Com o objetivo de promover a investigação das graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil, foi criado um grupo de trabalho por orientação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. A atuação do GT Justiça de Transição, iniciada em 2011, tem como base a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que condenou o Brasil por violações na guerrilha do Araguaia, ocorrida na década de 1970. A decisão do tribunal foi proferida em 2010. Até o momento, já foram propostas 7 denúncias. Dessas, 6 foram apresentadas à Justiça Federal por crimes de sequestro e de ocultação de cadáver, que são permanentes, ou seja, tiveram início no momento em que ocorreram e ainda não acabaram. Por isso, de acordo com o MP, não foram alcançados pela lei de anistia e nem pela prescrição. Um dos réus é o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Nós desenhamos uma estratégia de atuação institucional que culminou no momento com a abertura de cerca de 120 investigações próprias feitas pelo Ministério Público Federal e até o momento no ajuizamento de 7 denúncias, 7 ações penais em diferentes pontos do território nacional. A 7ª denúncia se refere a crimes de homicídio, associação criminosa e transporte de explosivos no Rio Centro, praticados após a vigência da Lei de Anistia. O episódio ocorreu no Rio de Janeiro em 30 de abril de 1981, durante a realização de um show para comemorar o Dia do Trabalho. O MPF entende que a prescrição neste caso não se aplica, porque são crimes contra a humanidade e há a obrigatoriedade de cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Alguns dos envolvidos confessaram a sua participação ao Ministério Público Federal. Testemunhas que nunca tinham sido ouvidas, funcionários do Rio Centro, seguranças do Rio Centro, vítimas que viram os militares naquele dia, que jamais tinham prestado depoimentos nas investigações anteriores, foram ouvidas e esclareceram alguns aspectos interessantes. Colhemos provas também documentais e testemunhais de supressão de provas do local do crime, de ameaça a testemunhas, de supressão de documentos do próprio sargento Guilherme Pereira do Rosário e de distorção das provas periciais realizadas no inquérito policial militar de 1981. A pedido também do Ministério Público, um laudo confirmou o assassinato de um militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN. Pelo laudo, Arnaldo Cardoso Rocha foi executado a tiros por agentes da ditadura e não em confronto com a polícia, como afirmaram os registros oficiais. Esse é o primeiro caso aqui, no Brasil, que após uma exumação oficial acompanhada pelo Procurador da República, inclusive um laudo feito pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, aponta todo o grau de violência, de grau de tortura que ele sofreu até ser executado com 2 tiros na cabeça. A atuação do GT Justiça de Transição recebeu menção honrosa do Prêmio Inovare. A premiação destaca as práticas inovadoras no sistema de justiça brasileiro. Nós passamos por épocas em que esse tema era impensável falar sobre ele, Era algo imexível, como diziam. E agora, essa iniciativa e o reconhecimento, recebendo o prêmio, a menção honrosa no Prêmio Inovare, é uma demonstração que os tempos estão mudando. A gente não pode ignorar que por trás de todo o evento político, por trás de toda a Guerra Fria, por trás de todos os movimentos dos quais a gente falou aqui, você tem a tragédia das pessoas. A tragédia de filhos que cresceram sem pais,
né, de pais que não puderam enterrar seus filhos. Enfim, você tem a tragédia humana que, no final das contas, é superior a todo o processo e tudo aquilo que a gente pode ter em termos de ideologia e de projetos políticos. É preciso passar uma mensagem muito forte para gerações futuras de que questões como essas, né, sob qualquer ponto de vista ideológico, não podem ser mais toleradas. Você vai ver na próxima reportagem da série sobre os 50 anos do golpe, as denúncias do Ministério Público Federal contra os integrantes da ditadura militar responsáveis pela repressão à guerrilha do Araguaia. A seguir, construções em áreas de proteção permanente são alvo do Ministério Público Federal em Minas Gerais. E o MPF em São Paulo defende um projeto de lei de iniciativa popular para regulamentar o setor de comunicação. A gente volta já já.